A maioria das pessoas acredita que o destino é algo que simplesmente acontece, algo definido pela sorte, pelas circunstâncias ou pelas oportunidades que aparecem ao longo da vida. Mas existe uma verdade muito mais profunda e poderosa que poucos realmente compreendem. O verdadeiro campo onde o destino é criado não está fora de você, ele está dentro da sua própria mente. Todos os dias, pensamentos silenciosos passam pela mente humana. Alguns são positivos, outros são carregados de dúvida, medo ou insegurança. E embora pareçam pequenos e insignificantes no momento em que surgem, esses pensamentos têm um poder extraordinário. Com o tempo, eles começam a moldar decisões, atitudes e comportamentos. E são essas decisões repetidas ao longo do tempo que constroem o caminho que chamamos de vida. A maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Elas vivem reagindo ao mundo ao redor. Reagem às dificuldades, às críticas, às crises e aos desafios inesperados. Vivem como se estivessem sendo empurradas pelas circunstâncias, sem perceber que possuem muito mais controle do que imaginam. Mas existem pessoas que descobrem algo diferente. Elas percebem que antes de qualquer mudança acontecer no mundo externo, algo precisa mudar primeiro dentro da mente. Grandes realizações nunca começam com ações grandiosas. Elas começam com uma ideia, um pensamento aparentemente simples que, quando alimentado com foco e persistência, se transforma em algo muito maior. Toda a grande inovação da história começou primeiro dentro da mente de alguém que acreditou ser possível criar algo novo. Antes da lâmpada elétrica iluminar cidades inteiras, ela foi apenas uma ideia. Antes de carros cruzarem estradas ao redor do mundo, alguém precisou imaginar que aquilo era possível. Antes de empresas gigantes existirem, alguém precisou visualizar uma realidade diferente da que existia naquele momento. Isso acontece porque a mente humana possui uma capacidade incrível de imaginar possibilidades. Mas essa mesma mente também possui a capacidade de limitar essas possibilidades. Quando uma pessoa passa anos alimentando pensamentos de medo, insegurança e fracasso, sua mente começa a aceitar essas ideias como verdades absolutas. E quando isso acontece, suas decisões passam a refletir essas crenças. Ela evita riscos, ela evita desafios, ela evita oportunidades que poderiam mudar sua vida. Não porque não tenha capacidade, mas porque sua mente foi condicionada a acreditar que não é capaz. Por outro lado, quando alguém começa a alimentar sua mente com pensamentos de crescimento, aprendizado e possibilidade, algo diferente começa a acontecer. Essa pessoa começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Começa a aprender com erros em vez de fugir deles. Começa a desenvolver uma mentalidade que transforma desafios em experiências de crescimento. E esse é um dos maiores segredos do sucesso. Pessoas extraordinárias não são aquelas que nunca enfrentam dificuldades. Na verdade, muitas delas enfrentaram desafios ainda maiores do que a maioria das pessoas. A diferença é que elas aprenderam a interpretar essas dificuldades de uma forma diferente. Enquanto alguns enxergam obstáculos como sinais para desistir, outros enxergam esses mesmos obstáculos como sinais de aprendizado. Cada erro se torna uma lição, cada dificuldade se torna um treinamento. Cada tentativa se torna um passo mais próximo do resultado desejado. Esse tipo de mentalidade cria algo extremamente poderoso: resiliência. Resiliência é a capacidade de continuar avançando mesmo quando o caminho parece difícil. É a capacidade de manter o foco quando os resultados ainda não apareceram. É a capacidade de acreditar no próprio potencial mesmo quando outras pessoas duvidam. E ao longo do tempo, essa persistência silenciosa começa a produzir resultados. Talvez no início esses resultados sejam pequenos, mudanças sutis que quase ninguém percebe. Mas com o passar dos meses e dos anos, essas pequenas mudanças começam a se acumular. Novas habilidades são desenvolvidas, novas oportunidades aparecem,
novos caminhos se tornam visíveis. E a pessoa que antes se sentia limitada começa a perceber que possui muito mais capacidade do que imaginava. Esse processo de transformação começa sempre da mesma forma, com a decisão de assumir controle da própria mente. Isso significa prestar atenção aos pensamentos que você repete todos os dias. Significa perceber quando sua mente tenta convencê-lo de que algo é impossível. Significa escolher conscientemente substituir pensamentos limitantes por pensamentos que fortalecem sua visão de futuro. Isso não significa ignorar dificuldades ou fingir que problemas não existem. Significa apenas decidir que esses problemas não terão poder para definir quem você é ou até onde pode chegar. Com o tempo, essa prática começa a transformar sua mentalidade. Você começa a desenvolver mais clareza sobre aquilo que realmente deseja construir na vida. Começa a perceber que disciplina é muito mais poderosa do que motivação momentânea. Motivação pode aparecer e desaparecer. Disciplina permanece. Disciplina é aquilo que permite continuar avançando mesmo nos dias em que a vontade não está presente. É aquilo que transforma sonhos em planos e planos em ações. E quando ações consistentes são repetidas ao longo do tempo, resultados inevitavelmente começam a aparecer. Esse é o processo silencioso que constrói qualquer tipo de sucesso verdadeiro. Não acontece de forma instantânea, não acontece da noite para o dia, mas acontece de forma constante para aqueles que decidem assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. Quando alguém aprende a dominar sua própria mente, algo profundo começa a acontecer. Essa pessoa deixa de ser apenas alguém que reage ao mundo. Ela se torna alguém que cria. Cria oportunidades, cria soluções, cria caminhos onde antes parecia não existir nenhum. E nesse momento, algo importante se torna claro. O verdadeiro poder nunca esteve nas circunstâncias externas, sempre esteve dentro da mente humana. Porque uma mente disciplinada, focada e guiada por propósito, possui uma capacidade extraordinária de transformar ideias em realidade. E quando alguém realmente compreende isso, percebe que o maior limite que já existiu nunca esteve no mundo ao redor. O maior limite sempre esteve dentro das crenças que existiam dentro da própria mente. Mas no momento em que essas crenças começam a mudar, tudo começa a mudar também. Novas possibilidades aparecem, novos caminhos se abrem, e uma nova versão da vida começa a ser construída. Tudo começa com um pensamento, uma decisão silenciosa, a decisão de que a partir de agora, sua mente não será mais um lugar dominado pelo medo ou pela dúvida. Ela será o lugar onde novas possibilidades começam a nascer. Porque no fim de tudo, existe uma verdade simples. A pessoa que aprende a dominar sua própria mente, descobre que também pode dominar seu próprio destino. E quando esse processo começa, não existe mais limite real para aquilo que pode ser construído ao longo da vida.